Olá, Denise. Olá a todos que estão assistindo. É um prazer estar com vocês aqui, falando um pouco sobre vigilância em saúde, que é a área que eu sou responsável no Conasems, juntamente com o Alessandro. E antes de responder a tua pergunta, Denise, eu acho importante entrar num contexto breve de como que a política foi construída. Então, no início do ano, a gente teve, como vocês sabem, a Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, onde lá foram discutidos muitos pontos, todos os pontos necessários para a construção dessa política. Então, lá nós tivemos, nessa conferência, participação de usuários, gestores, profissionais de saúde e todos os atores responsáveis por colocar propostas que foram aprovadas no plenário final da conferência. E depois disso, essas propostas foram levadas para o âmbito do Conselho Nacional de Saúde, onde foram discutidas e a política foi construída de forma tripartite por CONAS, CONASEMES, Ministério da Saúde, no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, que daí foi onde gerou a Resolução 588, em julho, que é a nossa Política Nacional de Vigilância em Saúde. Então, agora entrando, que você me perguntou, quais os principais eixos dessa política? Então, o que a gente vê que veio mais fortemente nessa política foi a questão da integração da atenção básica com a vigilância em saúde. Esse é o principal eixo que determinou com essa política, e não só com ela, mas também com a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, que também veio posteriormente a ela, veio anteriormente, né, a PNAB, e a gente conseguiu que viesse determinada essa questão da integração, que acho que é o principal eixo que determina a política. Além disso, a questão da territorialização, então ela já indica também que o território ele deve ser único, não deve ser um território fragmentado, deve ser um território único, e nisso baseado em quê? Na análise de situação de saúde, que é um outro eixo que vem determinado na política, e ações, principalmente ações de promoção da saúde e prevenção também do cuidado. Além disso, ela prevê a participação da comunidade para que ela seja instituída, não só da comunidade, mas dos conselhos locais de saúde, dos conselhos municipais e de toda a sociedade que envolve no território os municípios, para que a partir daí também venha instituído um outro eixo que é muito importante, que é o da regionalização, onde as ações de vigilância são inseridas na rede de atenção à saúde e determinam o modelo de atenção. Muito bem, Candice, eu acho que é muito importante nosso pessoal saber do seu papel e a sua participação ativa na discussão da construção dessa política. Você participou da conferência, discutiu com o conselho, discutiu com os nossos gestores, representou o Conasems nos diferentes fóruns de discussão dessa política. Portanto, a minha próxima pergunta é quais os pontos importantes que você pode apontar para a gente que devem ser considerados pela gestão municipal como uma preocupação no olhar para essa política? Bom, isso é uma pergunta bem pertinente, Denise, e muito importante, porque nas discussões onde o Conasems atuou na construção da política nacional, nós procuramos sempre levar as questões voltadas à gestão municipal e o que os gestores enfrentam no dia a dia do trabalho e da construção e organização dos modelos de atenção, de vigilância e atenção básica nos seus territórios, nos seus municípios. Então, um dos pontos que mais nos preocupou e que levamos à discussão, tanto no âmbito da conferência quanto do conselho, foi principalmente a questão da integração da atenção básica e vigilância, porque essa é uma questão que o Conasems tem defendido veementemente, né? Porque a gente acredita que a gente não consegue fazer um modelo de atenção que contemple todo o território, todas as ações, se a gente não integrar a vigilância com a atenção básica. A gente não consegue visualizar que sejam coisas diferentes, que sejam caixinhas diferentes. Então, a atenção ela tem que estar sempre trabalhando de forma integrada com a vigilância. E por isso a gente bate muito nessa tecla da integração, a importância dos municípios se organizarem para integrar as ações de vigilância com as ações de atenção básica. E quando a gente fala em integração, a gente não fala só de categoria profissional, de ACS e ACE, porque
A integração ela é muito mais ampla que integrar a categoria profissional. É integrar, de fato, todos os profissionais de uma área e de outra, a começar pela gestão. Então, o gestor tem que estar envolvido e comprar essa ideia, e os coordenadores de área, tanto de vigilância quanto de atenção, também. Então, esse planejamento tem que ser feito integrado, para que, e chamando os trabalhadores para participar desse planejamento, para que eles se sintam parte do processo. Porque não adianta a gente planejar e depois só pedir para eles integrarem. A gente acredita que eles têm que fazer parte desse planejamento, para se sentir parte desse projeto. A comunidade também tem que ser chamada a participar desse planejamento conjunto, para que a gente consiga, de fato, uma integração da atenção com a vigilância, onde uma tem todos os dados, porque opera a maioria dos sistemas, que é a vigilância, ela tem todos os dados de indicadores, e a atenção básica precisa desses dados para poder realizar suas ações de forma mais efetiva no território. Além disso, outra questão que a gente levou muito em pauta e que nos preocupa muito e que é muito importante é a questão da imunização. Né? E é uma questão que realmente precisa ser integrada no território, porque quem faz as vacinas é a atenção básica. E quem alimenta o sistema é a vigilância em saúde, o sistema, o SIPNI é da vigilância. Mas quem faz as ações é a atenção básica, a unidade básica de saúde que tem as salas de vacina. Então, olha a importância deles trabalharem em conjunto e integrados, que a equipe conheça o que está acontecendo. É claro que existem especificidades diárias. A vigilância tem algumas especificidades que são dela. E a atenção básica também. Né? São ações, assim, a gente não consegue integrar todas as ações, mas a gente tem que integrar o máximo que a gente conseguir para otimizar esse trabalho dos profissionais na rotina de serviços, na rotina de trabalho. A imunização, ela deve ser controlada por ambos, a busca ativa, né, feita pelos agentes comunitários, mas também não impede do agente comunitário de endemias que está fazendo um controle de vetor, uma visita para controle de vetor na residência, ele também olhar um cartão de vacina e ver como é que está essa vacinação, ou lembrar alguma pessoa daquela residência que ainda não foi se vacinar, alguma criança, fazer alguma busca junto com os agentes comunitários de saúde. Então, a gente não pode induzir que seja fragmentado essas ações. A imunização é uma questão que nos preocupa muito, porque se a gente não integrar, a gente não vai conseguir aumentar a cobertura vacinal, sendo que a gente já está vendo aí o retorno de várias doenças que, de fato, já estavam eliminadas, como o sarampo, por exemplo, e por conta de uma baixa cobertura, estão retornando novamente, né, ao cenário, e nos preocupa muito isso. Outro exemplo que eu dou para vocês, com relação à notificação de agravos. É outra coisa clara. Quem notifica são os profissionais da atenção básica e quem alimenta o sistema também os da vigilância. Então, acaba caindo no mesmo caso da imunização. Então, a gente luta, principalmente aqui nas instâncias tripartite, para que os sistemas sejam integrados, para que a gente consiga integrar os sistemas de informação, para otimizar, para que os profissionais não fiquem alimentando 2, 3 sistemas e replicando e sobrepondo ações no território. Para que eles possam, por exemplo, chegou um paciente com dengue na unidade, que já seja lá inserido lá no prontuário eletrônico e acende um sinal no sistema que ele está com dengue, e aqueles profissionais consigam seguir a evolução desse paciente. E não simplesmente fazer uma notificação e deixar por conta da vigilância para que ela siga. Né? A gente tem que entender que o território, a partir do momento que ele é único e integrado, todos são responsáveis por aquele território. E quando eu falo todos, não é a CS e a CE simplesmente, são todos os profissionais da equipe. Os profissionais da vigilância e os profissionais da atenção básica. Então, é nesse sentido que eu acho que são os pontos mais primordiais que a gente tem levado em conta nas discussões, tanto na conferência, a gente colocou isso na conferência. Depois disso, discutimos isso no âmbito do Conselho Nacional de Saúde para poder formular a Política Nacional de Vigilância, onde fomos contemplados principalmente, veio bastante instituída a questão da integração da atenção básica com vigilância, não só na Política Nacional de Vigilância em Saúde, mas na Política Nacional de Atenção Básica também, e é onde a gente luta para que agora, de fato, a gente consiga implementar isso nos territórios, que também não adianta também estar lá instituída na política e os profissionais e os gestores não implementarem no seu território de fato. A gente só vai conseguir um modelo de atenção eficiente
quando essa integração estiver de fato implementada. Nós vamos dar continuidade à nossa conversa, Candice, falando um pouco sobre modelo de atenção. Pelo que eu entendi, você deu um grande destaque à questão da integração. E a gente percebe também que as próprias vigilâncias precisam se integrar ainda. Há essa dificuldade. E da vigilância com a atenção. A gente tem muito mais facilidade em separar as coisas do que em juntar e fazer uma ação mais focada, né? E é como você disse, pelo que eu entendo, a gente fala em integrar as inteligências, porque as coisas têm as suas especificidades, mas elas precisam ter essa inteligência para trabalhar juntas. Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta: como a política nacional de vigilância em saúde pode contribuir com um modelo de atenção pensado para o SUS e que a gente vem discutindo tanto? Todos sabemos que a atenção básica, ela coordena o cuidado e ela ordena toda a rede. Então, pensando nisso, quando fomos construir a Política Nacional de Vigilância em Saúde, de forma tripartite, todos nos preocupamos para que os seus princípios e diretrizes estivessem de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, né? Para que eles se conversem, para que eles se integrem. Porque um dos pontos muito importantes que as duas políticas trazem é a integração da atenção básica e vigilância. Então, são duas políticas específicas, uma para cada área, porque a gente sabe que as duas áreas se integram em determinados pontos, porém elas também têm características que são específicas das duas áreas que não vão se integrar. A gente tem uma certa integração, porém a gente também tem pontos específicos que não conseguem se integrar. E dentro dessa integração, essa questão do território único, ela veio bem delimitada nas duas políticas, conseguimos colocar isso de forma muito clara, que a gente não conseguiria fazer a integração se os territórios fossem separados. Então, a partir do momento que o território é único, a gente consegue identificar todos os fatores de risco que esse território oferece, todas as vulnerabilidades que esse território tem. A gente sabe que os territórios, além de serem diferentes nos municípios, variam muito dentro do próprio município. Então, algumas unidades de atenção básica, elas têm um território com menos riscos e outras com mais risco, isso dentro do mesmo município, né? Então, pensando nisso, a gente tentou organizar de forma que o gestor pudesse planejar suas ações, prevendo e delimitando e planejando em cima do território, né, para que ele pudesse fazer com que o seu planejamento e também colocamos, né, deixamos como, acho que a política traz assim de forma bem clara também, objetiva, como o gestor pode se organizar para poder organizar os modelos de atenção do seu território de acordo com essa integralidade e favorecendo essa integração, favorecendo esse planejamento, que tem que ser feito também de forma ascendente, participativa, porque se os atores envolvidos e que vão depois realizar essas ações não forem envolvidos no planejamento, eles não vão se sentir parte do planejamento, então eles não vão se sentir contemplados e não vão se enxergar dentro do processo das ações que depois eles têm que ofeitar. Então, todo esse modelo de atenção, ele vem delimitado e desenhado nas duas políticas, que são o norte para que o gestor faça o seu planejamento da melhor forma e da forma que contemple as ações e possa favorecer também, tanto atingir os indicadores, melhorar os seus indicadores de saúde, mas também construir novos indicadores, se for o caso, para monitorar e avaliar melhor as suas ações no seu município. Então, Candice, se a gente vê modelo de atenção como esse desenho tecnoassistencial adotado pelo município para garantir o direito à saúde, para responder às necessidades de saúde da população, tendo a atenção básica como ordenadora do cuidado, coordenadora da rede, que contemple as vigilâncias têm esse trabalho de identificar risco, vulnerabilidade, como você colocou para a gente. Agora, a minha última pergunta é a seguinte:
Como você vê a vigilância em saúde na rede de atenção à saúde? Qual o papel dela? Como ela contribui? Como ela se insere? Diga para nós. Bom, veja bem, já falei para vocês um pouco sobre o território, né? Então, acho que a vigilância, ela tem um papel muito importante na rede, porque os territórios, eles não são simplesmente territórios. Quando a gente fala em território, tanto na PNAB quanto na Política Nacional de Vigilância, a gente não fala ali simplesmente de um território geográfico. Esse território, ele é vivo, ele é dinâmico, né? Ele é composto de pessoas, de pessoas que estão ali trabalhando, estudando. Ele se modifica a todo tempo, porque ali às vezes é prevista de um dia para o outro, às vezes alguma área de risco, né? Ou seja, pode ser instalada ali uma fábrica que oferece risco. Então, assim, é um território que ele tem que estar sempre sendo estudado. E esse território, muitas vezes, ele avança de um município para outro, onde os agravos também são contemplados de um município para outro. Às vezes até estados diferentes, e às vezes até estados diferentes, onde a gente tem que utilizar as instâncias de pactuação e de discussão das políticas públicas de saúde. E quando eu falo essas instâncias, são o quê? As CIVs, né? que são os espaços onde os gestores se reúnem para discutir os problemas que envolvem os municípios, né? As CIBs e outras instâncias que a gente pode discutir de forma conjunta como esses agravos, como esses riscos que certo município oferece, o outro também, onde ele se vê contemplado, e eles possam pactuar juntos ações dentro da rede de atenção. E não só isso, porque como eu citei aqui diversas vezes a importância da integração com a atenção básica, a vigilância, ela identifica esses riscos e agravos, não só no seu município, mas também nos outros vizinhos, e que às vezes esses são os mesmos riscos. Mas, de forma também na atenção a esse paciente, no cuidado desse paciente. Porque dependendo da situação que esse paciente se encontra, ele vai precisar de um atendimento especializado que não tem naquele município e vai ter que ser pactuado na região, para onde vai ser a referência desse paciente, né, para continuar o cuidado, porque a gente também tem que lembrar que a gente tem que, é de responsabilidade, não só o território, mas o cuidado desse paciente. Então, se o município ele não tem dentro da sua rede todos os elementos necessários para cuidar desse paciente até a sua completa até o seu completo restabelecimento, ele vai ter que encaminhar e referenciar para outro município. Isso é pactuado dentro das instâncias regionais, que são as CIVs, e depois disso também pode ser levado às CIVs para uma pactuação já também com o Estado, e garantindo também de forma tripartite, não só estados e regional, tá? Deve também ser envolvido o Ministério da Saúde, porque nem sempre os municípios conseguem, ou os estados sozinhos, esse apoio regional. Então, o Ministério também é muito importante que seja envolvido, porque tem que garantir também um financiamento e toda a responsabilidade que vem do governo federal de dar apoio aos municípios, aos estados, para que cuidem desse paciente e também para prever esse monitoramento dos riscos de agravos, de endemias, de imunização e de tudo que pode envolver essa região de saúde. Candice, eu quero aproveitar para parabenizar o seu trabalho aqui com todos os nossos colegas, apoiadores e coordenadores, porque como o nosso professor Nelson Rodrigues dos Santos falou na nossa última aula presencial, a gente vive um momento de crise de representação social. Então, ter contado com você nesses espaços de representação social, como foi conselho e conferência, é um orgulho muito grande, porque a gestão municipal precisa ser ouvida também. E a construção de uma política, como essa política de vigilância em saúde, traz para nós alguns diferenciais. E aí agora eu vou fazer uma pergunta. De tudo que eu ouvi você falar, eu daria destaque a uma palavra-chave. Você acha que é integração a palavra-chave? Sim, Denise. Acho que se ficar bem consolidado, assim, acho que posso resumir. O nosso maior ganho com essa política foi vir instituído a integração
da vigilância com atenção básica, que é o nosso ponto primordial e é o nosso desafio, tá? Eu falo que é um desafio porque não adianta estar lá na política se a gente não conseguir implementar de forma efetiva essa integração nos municípios. Então, esse também é o nosso desafio.